Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus com o sermão intitulado Os Instrumentos que Deus usa para realizar milagres. Através dos 66 livros da Bíblia, podemos ver os muitos milagres que Deus realizou. Através disso, podemos compreender o seu grande poder, a sua vontade onipotente e a sua autoridade incomparável. Sempre que testemunhamos esses milagres, o grande poder de Deus fica evidente. Estamos tão maravilhados em ver os eventos realizados pelo poder de Deus que gritamos de alegria e temos maior esperança, e confirmamos assim que nossa fé em Deus nos fará participar desses eventos e resultados maravilhosos. Não podemos falar sobre os instrumentos que Deus usou para realizar vários milagres, sem falar sobre o bordão de Moisés, não é? O bordão de Moisés foi usado para dividir o Mar Vermelho e outras incontáveis obras que Deus realizou até mesmo diante de Faraó, rei do Egito. Considere o instrumento que Deus usou para realizar um milagre através de Sansão quando ele derrotou 1000 filisteus usando uma queixada de jumento. E quanto à tocha e à trombeta de Gideão, que Deus usou para guiar 300 homens à vitória contra o enorme exército midianita. Esses também foram instrumentos que Deus usou para realizar esses milagres incríveis. Há mais casos. No Novo Testamento, a rede de Pedro foi um instrumento que Deus usou para realizar um milagre. Pedro trabalhou duro a noite toda e, ainda assim, não tinha pescado um único peixe. Porém, Deus usou a rede de Pedro como um instrumento que realizaria um milagre que o permitiu pescar um grande número de peixes, o suficiente para encher 2 barcos. Há ainda mais casos. O Rio Jordão foi o instrumento com o qual Deus realizou o milagre da cura da lepra de Naamã. Em resumo, através desses poucos exemplos na Bíblia, podemos ver como Deus usa vários instrumentos para realizar milagres. Além disso, podemos encontrar ainda mais registros históricos sobre isso por toda a Bíblia. Há um fator comum entre os instrumentos que Deus usa para realizar milagres. Hoje, vamos ver os testemunhos na Bíblia para confirmar que nós também podemos nos tornar os instrumentos que Deus usa para realizar seus milagres. Primeiro, vamos para o livro de Isaías, capítulo 41. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus sempre nos dá um instrumento através do qual milagres podem ser realizados. Ele prometeu: eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eu me certificarei de que você nunca falhe e nem seja derrotado. Através do profeta Isaías, Deus está nos dando essas boas novas cheias de esperança. Hoje, vamos descobrir, através das palavras de Deus, qual é o fator comum entre os instrumentos que Deus usa para realizar milagres, e quando seus papéis e funções devem ser revelados. Por favor, considerem o seguinte: o que todos esses instrumentos têm em comum? Qual é o requisito de Deus para que um instrumento seja usado para realizar milagres maravilhosos? Vamos ver o livro do Êxodo capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés:
Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. De acordo com o livro do Êxodo capítulo 14 versículos 15 e 16, há 3.500 anos, o bordão de Moisés foi usado como instrumento de Deus para realizar milagres. O que permitiu que esse evento acontecesse? Vamos pensar sobre isso cuidadosamente e vamos para o livro dos Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Vamos ver o livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Bet-Sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Gideão ergueu bem alto a sua trombeta e a sua tocha, e tocou a trombeta. O exército midianita era muito forte e tinha muitas armas boas. Porém, podemos ver como esse grande milagre aconteceu. Eles se viraram uns contra os outros com suas espadas, e muitas pessoas foram mortas. O que fez a tocha e a trombeta de Gideão realizarem esse grande milagre? A seguir, vamos para o Evangelho de Lucas capítulo 5. Seja na época do Antigo Testamento ou na época do Novo Testamento, como esses eventos aconteceram? Vamos pensar sobre isso cuidadosamente e vamos para Lucas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Simão é Pedro. Assim, o que era o de Simão, significa que pertencia a Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que permitiu que esse evento também acontecesse? Vamos para o segundo livro dos Reis capítulo 5. Vamos ver o segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Embora outros aspectos da vida de Naamã estivessem indo bem, ele sofria de lepra. Por isso, ele procurou o profeta Eliseu.
Porém, Eliseu não saiu ao seu encontro e apenas enviou um mensageiro para dizer a ele: lava-te 7 vezes no rio Jordão. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Era impossível curar a lepra com os remédios disponíveis naquela época. Porém, a sua carne ficou limpa ao lavar o seu corpo 7 vezes no rio Jordão. Deus usou o rio Jordão como um instrumento para realizar a incrível obra de curar Naamã. Através da Bíblia, podemos ver como esses instrumentos foram usados para realizar os milagres de Deus por todas as épocas. Ao ler todos esses versículos, vocês poderão compreender que todos esses instrumentos têm uma coisa em comum. Vamos para o livro dos Juízes, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento um montão, outro montão, com uma queixada de jumento feri 1000 homens. Quando os israelitas foram oprimidos pelos filisteus, Sansão era um juiz. Ele derrotou 1000 inimigos filisteus apenas com uma queixada de jumento. Isso está escrito no livro dos Juízes, capítulo 15. Pense no bordão de Moisés, na queixada de jumento que Sansão usou, na tocha e na trombeta de Gideão, na rede de Pedro e no rio Jordão que curou a lepra de Naamã. O que foram todas essas coisas? Eles foram instrumentos usados para realizar milagres. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Considere o milagre da água se transformando em vinho e o milagre em que os 300 homens de Gideão derrotaram o exército midianita de 135.000 soldados. E aquela vez em que Pedro trabalhou duro a noite toda, mas não conseguiu pescar nada? Jesus disse: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes. Quando Pedro fez isso, ele pescou muitos peixes. Além disso, que tal quando Naamã foi curado ao mergulhar no rio Jordão, e o momento em que Moisés usou seu bordão para dividir o Mar Vermelho? Começando com a época de Moisés, refletimos sobre esses eventos incríveis onde o grande poder de Deus foi mostrado.
Como eu mencionei antes, todos esses instrumentos, que foram usados para realizar esses milagres, têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum? Quando esses milagres se tornaram realidade e em que momento eles aconteceram? Se vocês prestarem atenção na Bíblia, todos esses milagres aconteceram quando eles obedeceram à palavra de Deus. Tudo aconteceu quando eles obedeceram à palavra de Deus. Quando eles não obedeciam à palavra de Deus, nenhum milagre podia acontecer. Não podemos esquecer a história da conquista de Jericó, quando eles conquistaram a terra de Canaã pela primeira vez. Foi o mesmo com Jericó. Quando o povo, por unanimidade, obedeceu à palavra de Deus e a realizou, todo o poder desses milagres começou a acontecer. Tudo começou a mudar para um sistema que trouxe resultados milagrosos para os israelitas. Até que o botão da obediência fosse apertado, cada condição e ambiente foi completamente desfavorável para os israelitas. Porém, quando o botão da obediência foi apertado, os resultados inimagináveis desses milagres, que ninguém tinha visto, começaram a acontecer para os israelitas e eles finalmente receberam a glória da vitória. Hoje, Deus disse: pregue o evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Quando olhamos para essa obra, é realmente um milagre. Muitas religiões já tomaram o controle dos corações das pessoas no mundo. E alguns países têm um sistema que já rejeita o cristianismo. Como o evangelho pode ser pregado em Samaria e até aos confins da terra? Quando Deus diz: ide e pregai a todas as nações, o que devemos fazer para cumprir isso? Contanto que obedeçamos às palavras de Deus e preguemos o evangelho, milagres serão realizados e fenômenos sem precedentes acontecerão diante dos nossos olhos. Quando vemos a história do Rio Jordão, que curou Naamã, a história de Josué, que destruiu Jericó, e a história de Gideão, que derrotou o exército midianita de 135.000 soldados. Deus usou os instrumentos para realizar milagres quando eles obedeceram absolutamente às suas palavras. Nesse caso, seria apropriado usar a palavra absolutamente. Quando eles obedeceram absolutamente, as coisas que estavam além da sua imaginação e expectativa se tornaram realidade. É por isso que no livro do Apocalipse capítulo 14, Deus descreveu os últimos santos, que serão redimidos nesta terra, como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Quando o versículo diz, eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá, isso significa que eles fazem o quê? Isso não significa que eles têm a fé que está determinada a obedecer absolutamente? Assim, qual é o resultado da batalha espiritual deles? E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eles terão esse tipo de resultado. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas,
tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que conhecem corretamente a vontade de Deus e seguem seus ensinamentos, sempre sairão como vencedores. Que atitude de fé eles têm para que Deus faça esses milagres para eles? Vamos encontrar a resposta em Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Não há nenhuma condição para o termo por onde quer que vá. Não importa se é uma estrada difícil ou fácil, um caminho estreito ou largo, uma estrada com subidas ou descidas. Está escrito na Bíblia, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Já que essas pessoas pertencem ao Cordeiro, por onde quer que Deus os guie, eles sempre confiam na palavra onipotente de Deus, e não em sua própria teimosia e insistência. Já que eles obedecem à palavra de Deus, eles podem segui-lo por onde quer que ele os guie, não é? De acordo com o testemunho da Bíblia, o que devemos fazer se quisermos ver o milagre do incrível plano da salvação de Deus ser concluído? Devemos sempre manter a atitude de fé de que seguiremos o Cordeiro por onde quer que ele nos guie com absoluta obediência à sua palavra. Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse, tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o que, do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, ou seja, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, rejeitar a palavra do Senhor não significa que ele desobedeceu a palavra de Deus. Como você desobedeceu a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel amava muito a Saul. Quando ele teve que entregar essa mensagem ao rei Saul, seu coração ficou partido. Não foi o profeta Samuel que ungiu o rei Saul de acordo com a vontade de Deus? Quando Samuel veio pregar a vontade de Deus a Saul, ele disse: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Por que você escolheu desobedecer? Estou extremamente desapontado. Então, ele enfatizou mais uma vez, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Já que rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Samuel nos deixou essa mensagem para nos ensinar uma lição valiosa. Como vocês sabem bem, através da Epístola aos Hebreus, capítulos 3 e 4, Deus também fez um juramento, dizendo: quem não obedecer, nunca entrará em Canaã. Eles nunca entrarão no meu descanso. Ele nos disse a sua vontade inabalável.
Irmãos e irmãs, vocês não querem ver os incríveis milagres que Deus realiza? Se quiserem ver grandes milagres, é absolutamente necessário que vocês sempre tenham 100% de obediência e fé na palavra de Deus. Por onde quer que Deus Pai e Deus Mãe, o Espírito Santo e a noiva, nos guiem, vamos obedecer aos seus ensinamentos e lições. Nem mesmo uma pessoa deve ser desobediente como Saul. Vamos obedecer à palavra de Deus, para que possamos completar o Evangelho e receber uma rica boas-vindas no eterno reino dos céus. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.